E a mensagem desta noite, que Deus está trazendo para nós, o tema é mente saudável e vida satisfeita em Deus. Uma mente saudável, certamente você terá uma vida satisfeita em Deus. Vamos ler Romanos 12:2, coloca para nós, Paulo, por gentileza. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, não é possível para nós crentes em Jesus, quanto mais para um carnal, um mundano, experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se não estivermos completamente conectados com Deus. Alguém perguntou assim: pastor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E o pastor responde: o que é mais importante para você, inspirar ou respirar? É um conjunto. Para você viver, você precisa inspirar e soltar o ar, não é isso? Para você viver conectado com Deus, com a mente renovada em Cristo Jesus, você precisa meditar na palavra e orar todos os dias. Irmãos, muitos são diariamente agraciados pela bondade de Deus, mas devido a uma mente confusa, passam boa parte da vida sem perceber e comprovar a graciosa bondade de Deus derramada todos os dias na vida. Do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer, Deus tem derramado bênçãos sobre bênçãos. Mas uma mente que não é saudável em Cristo Jesus não consegue perceber. Através de uma mente saudável ou doente, todo o nosso ser se comporta para o bem ou para o mal. E esta noite eu quero mencionar 3 estados mentais, e esse é o primeiro que nós vamos te apresentar. 3 estados mentais e sua consequência no relacionamento com Deus, consigo mesmo e com a sociedade. O que Deus deseja de nós, irmãos, é o desejo de Deus, é nos usar em seus planos. Mas o mesmo Deus que deseja te usar, nos usar a igreja dele, nos planos dele, é o mesmo Deus que te capacita, que nos capacita a cumprir os seus planos. Por isso ele derrama diariamente milagres sobre milagres na vida de cada um de nós, milagres diários, proteção. Ele nos protege, nos capacita, ele nos traz paz, paz que só Cristo dá. E essa paz, o apóstolo Paulo, ele vai lembrar, ela é tão tremenda que nada nos impede a fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo fala: nem nudez, nem escassez, nem fome, nem perseguição, nem ameaça de morte, nem prisão, nada que eu ou você esteja passando neste momento impede a glória de Deus sobre nossa vida, e nós cumprimos a vontade dele se nós tivermos a paz que só Cristo dá. E o primeiro estado mental que nós vamos trabalhar nesta noite, irmãos, é o estado mental da ignorância. Ignorância. Ignorare, no latim, não saber. Ignorância é o estado de quem não tem conhecimento. Ignorância é aquele que não tem cultura por falta de estudo ou por falta de experiência ou prática na vida. Ignorância é o estado de quem não está a par da existência ou ocorrência de algo. Ignorante é aquele que nem sabe que não sabe aquilo que não sabe. É importante lembrar que todos nós somos ignorantes em diversos assuntos. Eu sou ignorante em medicina, eu sou ignorante em pilotar um avião ou um submarino. Mas a única e principal coisa que não podemos ser ignorantes é na palavra de Deus. Você pode ser ignorante em todos os assuntos, irmãos, mas na palavra de Deus, que através da palavra de Deus nós vamos exercer a vontade dele. Nisso nem eu, nem você, nem a igreja de Cristo, nós não podemos ignorar, ou seja, eu ser ignorante. Veja o que a palavra de Deus nos ensina
é um texto conhecidíssimo, é um fato conhecidíssimo da igreja, mas o ensinamento da importância, da relevância do crente não ser ignorante, mas sim estar a par da palavra de Deus e da vontade de Deus. Lá em Mateus 4, capítulo 4, 5 e 7, nós temos ali Jesus passando pela sua provação, com fome, sede, né? Estava realmente cansado e mentalmente cansado, fisicamente cansado. Satanás leva Jesus ao pináculo, e lá no pináculo Satanás diz: se tu és o filho de Deus, lance de aqui para baixo, porque está escrito, usando a palavra de Deus, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Satanás, ele é astuto e tem usado a própria palavra de Deus para confundir a igreja. Isso não é de hoje, mas Jesus, conhecedor da palavra, irmãos, como eu, como você, ele responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Esta passagem nos mostra a importância de não sermos ignorantes quanto à palavra de Deus. Ventos de falsas doutrinas estão soprando em todos os lugares, irmãos. Temos falsos mestres, coaches da fé, cegos guiando cegos, e é muito fácil aquele que não tem conhecimento da palavra, aquele que está ignorante da palavra de Deus, ser enganado e perder até a fé, não fazendo e não se comprometendo com a vontade de Deus. O texto que acabamos de ler, onde Satanás prova Jesus, nos mostra a tamanha importância da igreja de Cristo neste tempo, cada vez mais se aprofundar, se debruçar sobre a palavra de Deus todos os dias. E essa ordem de Jesus, esse direcionamento de Deus, não é de hoje. Quando Josué estava profundamente aflito, quando Josué estava profundamente angustiado, ansioso, temeroso sobre o dia de amanhã, os seus sentimentos e a sua própria mente e coração estava confuso, Deus vai a Josué para que Josué pudesse cumprir uma missão, e Deus fala para Josué que o mais importante da vida de Josué, de tudo que ele iria fazer, está em Josué 1:8, medita na palavra dia e noite. Nada era mais importante para a vida de Josué naquele momento do que meditar na palavra dia e noite, deixar de ser ignorante a respeito das coisas de Deus e passar a ter consciência, visão, sabedoria através da palavra de Deus, para cumprir a vontade. E Deus continua para Josué, ele fala: olha, meditando na palavra dia e noite, você não desviará nem para a direita nem para a esquerda, porque terá sabedoria, e a partir daí você prosperará. Aquela palavra dada a Josué é a palavra que Deus dá à igreja nos dias de hoje, até que Cristo volte. Sabe, irmãos, bons homens de Deus erram, sofrem por estar em estado de ignorância em determinado momento de sua vida. Ignorância espiritual, cegueira espiritual. Quando nós olhamos para Elias, você vai lembrar que Elias foi um homem abundantemente abençoado por Deus. Você vai lembrar que Elias teve um ato miraculoso da parte de Deus no final de tarde, onde Deus incendeia um altar inundado de água, um espetáculo. Ali os profetas de Baal são mortos. Após tantos milagres que Elias recebeu ao longo de sua vida, Elias deixa uma palavra de maldição entrar em seu coração, e ele recebe aquilo como verdade, e por alguma razão, o texto não diz, ele se torna um ignorante a respeito das bênçãos de Deus em sua vida. Elias se torna um ignorante a respeito dos milagres de Deus. Elias se torna um ignorante a respeito da glória, majestade, poder, misericórdia, graça de Deus na sua vida, durante toda a sua vida, ao ponto que Elias, em sua ignorância, em sua cegueira, ele foge de si mesmo e de todos, ou tenta fugir até de Deus, indo para a caverna, desejando até mesmo a própria morte. Seu ministério chega ao fim ali.
Irmãos, quantas vezes nós somos tentados, no convívio com a igreja, no convívio com os irmãos, no dia a dia, a abandonar o serviço ao Senhor. Quantas vezes somos tentados, devido às circunstâncias, lutas e as dores, a abandonar o próprio Deus e desejar a própria morte. Elias é um exemplo, irmão, de alguém que produziu muito para o reino, mas que em algum momento se perdeu em sua ignorância religiosa. E o que a palavra de Deus nos diz a respeito da ignorância? A palavra de Deus é dura quanto a isso. O apóstolo Paulo, em Romanos 1:20, capítulo 1, versículo 20, ele nos diz, Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A ignorância não é o álibi para nenhum de nós. Se nós cometemos um ato de ignorância, como o próprio Elias cometeu, nós seremos indesculpáveis. Uma mente saudável, irmão, ou doente, define exatamente como eu irei me relacionar com a vida e principalmente com Deus. E certamente, esta mente saudável ou doente influenciará nos resultados da sua vida, da minha vida e da vida da igreja. A ignorância não trará bons resultados para ninguém. Portanto, se eu ou você deseja experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, não seja um ignorante quanto à palavra de Deus viva e eficaz. Busque ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, através da palavra de Deus. A tua alma, a tua mente vai definir se você terá uma vida satisfeita em Deus ou não. Livre-se em nome de Jesus da ignorância, meditando na palavra dia e noite, para não se desviar dela. E assim, é promessa de Deus, você prosperará em nome de Jesus. Confiamos e por isso intercedemos, confiamos, por isso clamamos, confiamos, por isso oramos. Queria que você pensasse na sua aflição, naquilo que você deseja de Deus esta noite, porque nós vamos clamar por isso. Nós vamos orar, em especial pela irmã Vilma, que graças a Deus teve uma melhora. Pastor Carlos esteve lá ontem. Irmão Ivalqui, que está grave, carece de nossas orações, da sua oração, do clamor da igreja. Se você não está neste momento passando por nenhuma luta, lembre de alguém que está passando. Paulo, o diácono Paulo estava falando agora há pouco conosco, né, Paulo? Estava eu, Alexandre e Paulo, sobre um vizinho que está sofrendo muito. E quantas vezes nós nos sentimos impotentes e não podemos fazer nada, mas a potente mão de Deus pode visitar agora aquele que está sofrendo através do seu clamor. Amém? Vamos interceder e orar? Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos, ó Deus, que Tu tens autoridade e poder. Ó Deus de Israel, nós sabemos que Tu se interessa por nós e por nossas questões, ó Deus. Nós sabemos que Tu se alegra em derramar bênçãos e milagres sobre a vida da Tua igreja. Por isso nós Te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Ouve o clamor da Tua igreja. Assentados, mas em reverência a Ti nós estamos, Senhor, confiantes em Ti. Aqueles, ó Deus, que estão no leito dos hospitais, ó Deus, tem misericórdia e visita-os agora, Jesus. Coloque a sua mão poderosa sobre estes acamados no hospital ou em casa. Senhor, Tua serva Tânia, Deus, que está sentindo dores após um procedimento cirúrgico e precisa da Tua intervenção, tem misericórdia, já que o Estado, o governo não entra com providência, que Tu venha com a Tua providência e venha trazer, ó Deus, saúde, aliviando o sofrimento e tirando a dor de Teus servos em nome de Jesus.
Aqueles que estão em tratamento médico, abençoe, Senhor, os medicamentos em nome de Jesus. Retira, ó Deus, toda a contraindicação desses medicamentos em nome de Jesus, e que somente o milagre da cura seja derramado sobre a vida dos teus servos. Deus, aqueles que estão angustiados, entristecidos, em luto, ó Deus, tem misericórdia e traz paz ao coração dos teus servos. Aqueles que estão com problemas financeiros, ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus, dá sabedoria para organizar suas finanças, em nome de Jesus, Senhor, para que eles possam se tornar dizimistas e ofertantes fiéis, Senhor. Aqueles que estão desempregados, ó Deus, abre, Senhor Deus, uma porta de trabalho, de emprego para os teus servos, para que da mesma forma eles possam cuidar do seu lar, da sua família e serem dizimistas e ofertantes fiéis. Tantas outras necessidades estão sendo apresentadas aqui. Lembro do amigo de Paulo, do vizinho do Paulo, nosso diácono Paulo do Espírito Santo. Visita ele agora, Senhor, que o que mais ele precisa é de Cristo Jesus em seu coração. Tem misericórdia dele, abre a mente dele, para que ele possa enxergar a tua glória, porque nós sabemos que todos são indesculpáveis, Senhor, pela ignorância, mas que tu, o Espírito Santo, visite este homem agora. E, ó Deus, tire ele da ignorância da tua presença, e que Cristo possa, Senhor Deus, se apresentar para ele, em nome de Jesus. Dá sede a este homem, sede de ti. Nossos parentes, familiares que ainda não te conhecem, visita-os da mesma forma, preparando o dia da salvação para cada um deles. Confiantes em ti, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: continuando, irmãos, a mente saudável, vida satisfeita em Deus. Primeiro nós falamos sobre a ignorância. Aquele que é ignorante, vive na ignorância, no estado de ignorância, ele não consegue ter uma mente renovada, ele não é capaz de experimentar, de comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas como nós lemos no texto, todo ignorante é indesculpável. Segundo, irmãos, o segundo estado mental que impede nós experimentarmos o humano, o homem e a mulher experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, é a arrogância. A arrogância. Vejamos o que Deus nos fala através de sua escritura em Romanos 12, versículo 3. Deus nos fala o seguinte a respeito desse estado mental que é a arrogância: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Arrogante, irmãos, é sinônimo de pedante. Arrogante é o presunçoso, o pretensioso, o altivo, orgulhoso, soberbo, vaidoso, insolente. Arrogante. O arrogante não se deixa ser barro e Deus olheiro. O arrogante quer ser olheiro e transformar Deus em barro, forjando teologias dizendo que Deus vai executar aquilo que o coração do arrogante deseja, e decreta e profetiza e traz à existência, tentando transformar Deus em um molde conforme a sua concupiscência da carne arrogante. O arrogante não entende que todos nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Ele pensa que Deus pode se tornar a sua própria imagem e semelhança. Um grande equívoco. A mente do arrogante é uma mente satânica, irmãos. Sabe por quê? O primeiro arrogante na história de nossa fé foi o próprio Satanás. Satanás achou que podia ser igual a Deus, usurpar o trono de Deus. Ele não estava só. De cada 3 anjos, um foi expulso. 1/3 dos anjos foram expulsos da presença de Deus porque tinham um coração arrogante. Portanto, a arrogância procede do próprio coração de Satanás, mas a mente humilde é a mente de Cristo em nós. Amém?
A mente humilde, o coração humilde, é a mente de Cristo no coração da igreja. E a palavra de Deus nos dá um bom exemplo sobre a arrogância que todos nós já lemos e ouvimos muitas vezes, mas é sempre bom lembrar: o fariseu e o publicano. Lucas 18, de 10 a 14 diz que 2 homens subiram ao monte para adorar a Deus. O propósito era bom, era para orar, falar com Deus. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo da seguinte maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Eu imagino assim, clamando a Deus misericórdia, batendo no peito, sabe, de cabeça baixa: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus falando, que desceu justificado para sua casa este publicano que se humilhou, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será o que, irmãos? Humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado pelo próprio Deus. Sabe, irmãos, existem pessoas que são arrogantes porque têm uma mente de Satanás, mas existem crentes que por alguma razão, em algum momento da vida, se tornam arrogantes, e nós precisamos estar alertas a isso. E nós temos no texto, na própria palavra de Deus, alguém que é muito especial para a nossa fé, que teve o seu momento de arrogância. Foi quando Pedro, lá em João 13, Pedro disse a Jesus, quando Jesus falou que ia para o Pai, Pedro diz: porque não posso seguir-te agora, Jesus? Por ti darei o quê? A minha vida. Jesus olha para Pedro e responde: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, eu te digo que antes do amanhecer você me negará 3 vezes. Pedro não era mau, irmãos. Pedro estava em um estado de ignorância em relação aos planos de Deus. Ele só enxergava o que estava à sua frente, visão limitada. Quantos crentes, por alguma razão, por não se aproximar de Deus através das escrituras, da santificação, da oração, perde a visão espiritual e começa a achar que a sua visão é a visão de Deus, se tornando arrogante. A arrogância pode nos cegar completamente, assim como cegou Pedro, homem bom, homem de Deus, ao ponto de confundirmos nossos planos pessoais com a perfeita, agradável, boa vontade de Deus. Quase nunca nossos planos no início estão dentro do centro da vontade de Deus. Se faz necessário que o próprio Deus entre nos nossos planos e modifique, para que nós possamos ser usados por Ele. Nós temos um outro, irmãos, que também, a partir da sua ignorância, veja o que é ignorância: a falta da palavra de Deus, a falta da comunhão com Deus faz conosco. Por alguma razão nós falamos que a ignorância levou Elias a perder o seu ministério, desejar a própria morte, abandonar tudo. Mas além da ignorância, Elias se tornou um arrogante naquele momento. Lá na caverna, no seu momento difícil, Deus se manifesta de forma miraculosa: raio, trovão, ventos, uma brisa leve, vai a Elias. E Elias diz: ah, Deus, só eu fiquei. Deus olha para Elias e diz: não, Elias, 7.000 não se dobraram os joelhos. Sabe, irmãos, a arrogância pode nos levar a crer que somos a última bolacha do pacote. A arrogância pode nos levar a crer que nós somos o membro mais importante da igreja. A arrogância pode nos levar a crer que sem nós, sem eu no departamento, o departamento não funciona. A arrogância pode confundir a nossa percepção de valor. E em vez de colocar Cristo como centro de todas as coisas, nós nos colocamos como centro de tudo. A igreja de Cristo há 2000 anos vem funcionando,
Enquanto Jesus não voltar, vai continuar funcionando, comigo ou semigo, com você ou sem você. Esta igreja tem 120 anos, não somos nós que estamos fazendo história na igreja, é Cristo Jesus e o Espírito Santo que tem agido nesta igreja de geração a geração, usando tantos irmãos há tantos anos, para que o Evangelho seja proclamado. Se você se colocar à disposição, Deus vai te usar. Se você ou eu, nós formos arrogantes, nós simplesmente seremos riscados do ministério como Elias foi. Irmãos, servir ao Senhor não é do jeito que eu quero, servir ao Senhor não é do jeito que você quer, e sim do jeito que Deus ordena a cada um de nós. O que passa disso é só religiosidade, o que passa disso é só inutilidade sem efeito espiritual. A adoração arrogante é bola de sabão, não vence o reino das trevas e não chega ao trono de Deus. Para nós vencermos o reino das trevas, os principados e potestades que estão atuando dia e noite, 24 horas sem cessar, contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra seus filhos, contra a igreja de Cristo, só uma forma: se humilhar diante da potente mão de Deus. O servo arrogante não está a serviço do Deus vivo e todo-poderoso. Toda obediência parcial, irmãos, é desobediência. Falo isso porque Elias, após Deus tratá-lo, alimentá-lo, dá 3 ordens para Elias. Elias precisava ungir 2 reis e ungir Eliseu para substituí-lo. O estado de ignorância, apagão e arrogância de Elias era tão profundo que Elias não obedeceu a Deus, não ungiu os 2 reis, foi direto a Eliseu para ungí-lo. Depois Eliseu foi e ungiu esses 2 reis. Tamanha a ignorância, tamanha a arrogância naquele momento onde Elias estava vivendo. Veja o que Deus nos fala, irmãos, através de sua palavra sobre a arrogância em Provérbios 30:13. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Isaías 2:17, Deus nos afirma: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. A arrogância é gerada do coração de Satanás para o coração do homem, e este homem jamais poderá experimentar e provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Busca o Senhor, mas busca o Senhor com o coração arrependido, com coração contrito, com coração humilde e desejoso, para que você possa nascer em Cristo Jesus e viver em Cristo Jesus a sua semelhança, se humilhando diante da potente mão de Deus e ser, irmãos, a partir daí abundantemente abençoado por Ele, tu e toda a tua casa. Amém? Irmãos, falamos sobre a ignorância, que somos indesculpáveis. Falamos sobre a arrogância, que é uma mente satânica, que temos que expulsar esse pensamento, este sentimento do nosso ser através da oração, da busca da palavra de Deus. E por último, o estado mental é aquele que agrada a Deus, é a obediência. Irmãos, tem nada mais que agrade a Deus do que quando você o obedece. Veja o que a palavra de Deus nos diz através de 1 Samuel 15:22 a respeito de obedecer. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Irmãos, talvez a maioria de nós aqui tenha filhos. O que você prefere? No dia do seu aniversário, como hoje, Neuzi, no Natal, seus filhos encherem você de presentes, ou seus filhos durante um ano todo obedecer a vocês? É obediência, não é isso? A obediência é melhor do que qualquer presente que seu filho possa te dar. Da mesma forma, assim Deus olha para nós, irmãos. Não existe nenhum sacrifício que nós possamos fazer para Deus que seja maior do que obedecê-lo. Deus anseia de nós a obediência. A obediência a Deus é possível, irmãos, quando desejamos profundamente obedecer e estamos dispostos a pagar um preço.
porque para obedecer a Deus nós precisamos pagar um preço, assim como Jesus, o nosso Salvador, ao obedecer a Deus, se humilhar, teve morte e morte de cruz. Juntamente com o nosso profundo desejo de obedecer, vem a nós isso que é extremamente importante nós lembrarmos: o desejo de obedecer nasce em nosso coração, mas nós não obedecemos sozinho. Existe o ato miraculoso de Deus em nós, para que nós tenhamos condições de obedecer a Deus. O humano sem Cristo, o humano sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele não consegue obedecer a Deus. Esse ato miraculoso de Deus em nossas vidas nos capacita, gerando uma mente saudável e disposta a obedecer, e o corpo disposto a executar a obra de Deus. Em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo, Deus fala através do apóstolo Paulo em sua escritura, dizendo o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O que Deus deseja da igreja, o que Deus deseja de mim e de você, é que eu tenha a vontade de obedecer, e seja ali como publicano, clamando ao Senhor: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho conseguido te obedecer, mas eu desejo te obedecer. Me ajuda, Senhor, a te obedecer. Quando o crente clama ao Senhor pedindo socorro a Ele, para que ele, crente, possa obedecer às ordens de Deus, Deus vem ao encontro do povo dele, e com um ato miraculoso dá condições espirituais, emocionais, intelectuais, físicas, para viver uma vida de obediência, assim como Deus fez com Josué. Ele faz com cada um de nós, desde que nós desejamos profundamente obedecer a Deus. Ainda em Filipenses, o apóstolo Paulo nos adverte. Filipenses 2, versículo 1, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Quando temos uma mente saudável em Cristo Jesus, conseguimos perceber, experimentar, comprovar as dádivas de Deus, as bênçãos de Deus em nossa vida e na vida da igreja. O apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja: olha para a sua igreja, lá tem amor, lá tem graça, lá tem misericórdia. A irmã Neuzia acabou de falar do social, fez parte do social, o pastor Carlos fez esse comentário. O social de nossa igreja é Cristo agindo, o viver e vencer é Cristo agindo, levando amor, graça, misericórdia, cuidado aos nossos idosos. Experimentar e comprovar o amor de Deus na igreja precisa ter uma percepção espiritual dada pelo próprio Deus. Paulo continua ali em Efésios: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, o contrário da arrogância. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, que até pais ache que seu irmão é superior a você em tudo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ao invés da arrogância, uma mente humilde em Cristo Jesus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo de Deus habitar em seu coração, os sentimentos de Cristo serão os seus sentimentos. Se o Espírito Santo de Deus habitar no teu coração, as vontades de Cristo serão as suas vontades. Se o Espírito Santo habitar em seu coração, a humildade e obediência de Cristo será a sua humildade e obediência através e entre Cristo Jesus. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, mas não qualquer morte, a morte de cruz, muito sofrimento, por amor a você, mesmo sem você ou eu merecer. Entende o que é obediência? A obediência a Deus em Cristo Jesus não necessariamente vai te trazer prazer físico. A obediência a Cristo Jesus, muito pelo contrário, vai te trazer transtornos, vai te trazer conflitos, porque o apóstolo Paulo, ele diz: o que quero não faço, o que faço não quero. Ele diz que tem que esmurrar alegoricamente o próprio corpo para poder obedecer a Deus, se sacrificar e fazer a vontade dele. A obediência passa em primeiro lugar pela humildade em Jesus, o Cristo nosso Salvador. Eu preciso, você precisa, a igreja de Cristo precisa se humilhar diante de Deus para depois obedecer. Versículo 9 diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo isso só foi possível porque o Filho de Deus desce de sua glória, se humilha, se tornando carne, e obedece, se deixando levar para uma morte terrível de cruz, para que ele pudesse, a partir de sua morte, ressuscitar, e na sua morte expiar os seus pecados, expiar os meus pecados, porque aquela cruz pertencia a você, pertencia a mim, mas Jesus tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, e ali os nossos pecados, através do sangue, da morte de Jesus, foi pago um alto preço. Libertos ficamos do pecado. E logo depois, ao terceiro dia, Jesus ressuscita, vencendo a morte, dizendo para eu e para você: não temas, porque aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador nunca morre, mas vive eternamente, para todo sempre, na presença do bondoso e eterno Deus. Mente saudável, vida satisfeita em Deus. Irmãos, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, para que possamos viver, irmãos, satisfeitos, alegres, regozijados em Deus. Se faz necessário, sim, deixarmos de ser ignorantes a respeito de Deus, meditando na palavra dia e noite, em comunhão com Ele, para podermos fazer a sua vontade. Devemos de jogar por terra toda a nossa altivez, toda a nossa arrogância, e com o coração moldado em Cristo Jesus, humildes, seremos capacitados pelo próprio Deus para ter condições de obedecê-lo, sendo capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Uma mente saudável é uma mente, é uma vida completamente satisfeita em Deus. Vamos orar, ministério de louvor. Deus, nós te agradecemos por esta noite, onde a tua palavra viva e eficaz nos ensina que devemos deixar a ignorância de lado e buscar a tua palavra dia e noite, Senhor. E através da tua palavra viva e eficaz, o nosso coração e a comunhão contigo, o nosso coração vai ser transformado e nos tornaremos humildes ao invés de arrogantes, Senhor. Porque a arrogância não te pertence, mas a humildade procede do próprio Jesus para nós. Dá-nos, ó Deus, um coração humilde, para que nós possamos verdadeiramente ser uma igreja obediente, independente das circunstâncias, nudez
escassez, fome, frio, ameaças, que nada disso impeça a cada um de nós, Senhor, de sermos obedientes a Ti. Nós Te louvamos, porque não estamos sozinhos, mas a Tua intervenção diária em nós nos ajuda e nos capacita, Senhor, a sermos Teus servos obedientes. Obrigado. Louvado seja o Teu santo, santo nome. Em nome de Jesus, e toda a igreja diz: amém.